Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Iniciando Dose de Fé de 2022, nós vamos começar hoje a série Evangelhos. E vamos começar no Evangelho de Mateus. Nós vamos falar sobre as histórias, vamos falar um pouco sobre esse Evangelho, qual a importância dele nas nossas vidas. E eu já quero convidar você a começar a sua leitura bíblica, se você ainda não começou, começar a sua leitura bíblica no Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, o Evangelho de Jesus são as boas notícias a respeito de Jesus, escritas pelos homens, que no caso o Evangelho de Mateus foi escrito pelo Mateus, que foi discípulo de Jesus. Então, os evangelhos levam o nome dos seus autores, mas o conteúdo do evangelho, o conteúdo do livro, é sobre a vida de Jesus Cristo, sobre o seu nascimento, sobre os seus milagres, sobre os seus ensinamentos e sobre a sua morte e ressurreição, e também sobre a missão que Jesus entregou aos seus discípulos e também para a gente, né? A palavra é toda para a gente hoje. Ela foi escrita em um tempo, logos porque foi escrita em um tempo determinado, e rema porque se torna presente real nas nossas vidas nos dias atuais. Então vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Então a história as boas notícias é sobre Jesus, mas a escrita, quem narrou a história, quem escreveu foi o Mateus. O do Marcos foi o Marcos, o Evangelho de Lucas foi Lucas, e o de João foi João quem escreveu. Então o nome é dos autores, de quem pegou o papel caneta na mão e começou a contar a história. Nós também chamamos os evangelhos, os 4 evangelhos, de a biografia de Jesus, a vida de Jesus, a história de Jesus. Então Jesus é o centro principal, não só dos evangelhos, mas Jesus é o centro de toda a escritura. Jesus é o centro das cartas paulinas, das cartas de Pedro, das cartas de João, também da carta de Judas, da carta de Tiago, da carta aos Hebreus. Jesus é o centro das escrituras. Jesus é o centro no Antigo Testamento. Poliana, Jesus não estava no Antigo Testamento, mas é claro que estava, gente. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. E todos os textos bíblicos do Novo Testamento são um cumprimento do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento é uma citação, um cumprimento do Antigo Testamento, por isso que eles se completam. Por isso que esses 66 livros que estão hoje nas nossas mãos como Bíblia Sagrada, eles são 66, não é 72, não é 67, não é 55, não, é os 66, porque eles se completam. De Gênesis a Apocalipse existem menção de ambos os livros, então é um cumprimento das Escrituras. E nós vamos começando aqui pelo Evangelho de Mateus. Como eu disse, o Mateus era um discípulo de Jesus. O Evangelho foi escrito na data de 60 a 70 depois de Cristo. Esse depois de Cristo começa logo com o nascimento de Jesus. Então, Jesus viveu 33 anos, aproximadamente 35 anos depois que Jesus morreu. Os discípulos foram relatar a história de Jesus, foram juntar os fatos que aconteceram na vida de Jesus e deixaram por escrito. Foi um direcionamento naquele tempo. Naqueles tempos antigos não existia internet, não existia telefone, não existia um vídeo, uma gravação de vídeo para registrar. Hoje as nossas mensagens, as nossas pregações sobre Jesus estão aí nas redes sociais, no YouTube. Nós gravamos o que falamos sobre Jesus, nós edificamos a igreja do Senhor com as pregações e pessoas podem assistir essas pregações no mundo inteiro. Mas naqueles tempos não existia isso. Como que eles compartilhavam a palavra de Deus? Como eles alcançavam os irmãos que estavam do outro lado do mar, que estavam em outro país, em outra cidade? Como eles compartilhavam as novas do Senhor Jesus? Através das cartas. Aquilo que eles
recebiam de revelação, as pregações, aquilo que eles recebiam da parte do Senhor, os conselhos, porque na verdade a maioria das cartas dos evangelhos é ensinamentos, é falando, é contando e compartilhando o evangelho. Jesus disse para os seus discípulos: vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, anuncie a palavra, pregue a palavra. E é interessante porque Jesus veio fazer foi isso. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio ensinar, ele veio trazer as boas novas do reino de Deus. Ele veio anunciar a palavra de Deus pra gente. Então, os ouvintes, os seus discípulos, Jesus fez questão de que 12 ficassem sempre ali do seu lado. 12 estivessem sempre, mas Jesus estava sempre rodeado por mais pessoas. Não era só pelos 12, ele tinha mais discípulos além dos 12. Mas ele fazia questão de compartilhar esses ensinamentos, porque os ensinamentos, eles eram replicados. O que Jesus ensinava é como quando a gente aprende uma coisa nova. Quando você aprende algo que mexe com você, quando você aprende uma coisa nova, é natural a gente ensinar essa coisa para alguém. É natural falarmos disso para alguém. E o evangelho também, ele é assim, ele é contagiante. Quando você ouve e você aprende o evangelho, quando você aprende a palavra de Deus, quando algo da palavra de Deus mexe com você, é natural e necessário compartilhar isso. É necessário falar para mais pessoas. É necessário passar para frente aquilo que a gente aprendeu. Porque como uma fonte, Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior vai jorrar uma fonte de água viva. E essa água viva, minha gente, é a palavra de Deus. Quando você aprende a palavra de Deus, quando você entende as Escrituras e põe ela na sua vida, na prática dos seus dias, das suas atitudes, essa palavra, quando você abre a boca e ensina ela para uma outra pessoa, quando você fala com ela dessa palavra para outra pessoa, isso vai se tornando dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então é muito forte, muito poderoso quando nós falamos da palavra de Deus para outras pessoas. Eu lembro que quando eu me converti, uma das coisas que eu mais queria era falar da palavra de Deus, era falar aquilo que eu aprendia na Bíblia. E eu lembro que eu ficava muito empolgada e muito ansiosa. Quando eu lia as Escrituras, eu entendia alguma coisa, eu queria logo encontrar as minhas amigas da igreja para poder contar para elas o que eu tinha aprendido na palavra de Deus. E quando eu comecei a compartilhar aquilo que eu aprendia com outras pessoas, mesmo que fossem da igreja ou mesmo que não fossem da igreja, aquilo ia fluindo dentro de mim. E todas as vezes eu estava fazendo ali pensando em quantas mensagens eu já tenho gravadas e quantas que eu já, desde o início do programa, desde quando eu comecei aqui na Mais FM, no Dose de Fé, todos os dias a gente trazendo uma mensagem, com exceção dos domingos, mas também agora com ministrações fora. E quanto mais você fala, quanto mais eu falo da palavra de Deus, mais flui, mais vem. É uma fonte inesgotável, e é uma fonte inesgotável que não é bom só para quem ouve, é bom para mim também. Sabe, quando você fala da palavra de Deus, algo acontece dentro de você. Então nós precisamos entender, a palavra de Deus, ela está disponível para todos nós. As Escrituras estão disponíveis, ela está disponível, o conhecimento do Senhor está disponível para todos. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus diz, quem tem sede, vem a mim, beba de graça da água da vida. Então Jesus é a água da vida. A palavra dele é a água da vida. Quanto mais você bebe dessa palavra e quanto mais você fala dessa palavra, ela vai se tornando dentro de você uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ela pode trazer vida para quem te ouve e vida para você. Porque quando você replica a palavra, quando você fala aquilo que você recebe do alto, vida vai acontecendo dentro de você. Eu falo isso por experiência própria. Eu fico mais avivada toda vez que eu prego. Toda vez que eu abro a minha boca para falar da palavra de Deus com alguém, eu fico mais avivada, eu fico mais forte, eu fico mais fortalecida, eu fico com mais fé, eu tenho mais entusiasmo em Deus. A minha vida cresce cada vez que eu abro a boca para falar da palavra. Houve um tempo da minha vida que eu trabalhei no circular, trabalhei em supermercados, trabalhei em outras empresas que não tinham nada a ver com o meu trabalho, aqui de evangelização. E eu lembro que, às vezes que eu tinha oportunidade, eu sempre falava do amor do Senhor, mas às vezes eu passava o dia todo sem ter uma oportunidade de falar de Jesus para ninguém. E isso não era bom para mim.
Não era bom para mim, porque eu não sentia, eu precisava, eu tinha necessidade. E eu sempre orava: Senhor, abra uma oportunidade, eu quero falar, eu quero viver de ensinar o que o Senhor me fala. Sempre é importante nós compartilharmos a palavra de Deus. Poliana, eu não tenho público para falar. Gente, nós temos as redes sociais. Hoje nós temos as redes sociais. Hoje ninguém precisa ter credencial para poder falar. Você pode compartilhar um versículo que você leu hoje pela manhã. Você pode fazer um story. Gente, hoje eu li na Bíblia, está escrito isso e eu quero compartilhar com você. Pode ser que uma pessoa veja. Se uma pessoa ver e for abençoada por aquilo que você falou, você já está fazendo e cumprindo aquilo que Jesus falou. As minhas palavras vão fazer dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma fonte que jorra para a vida eterna. No início da minha caminhada cristã, eu pregava para mim mesma, de frente ao espelho. Não tinha ninguém para me ouvir, mas eu pregava para mim mesma de frente ao espelho. Eu lia a Bíblia e começava a fazer uma pregação para mim mesma de frente do espelho. Porque quanto mais você fala, quanto mais você abre a sua boca para falar das Escrituras, mais revelação, mais do céu vai fluindo dentro de você. Então, nesse 2022... decida ser um instrumento de Deus na terra. Permita Deus usar a sua vida. Permita Deus fazer através da sua vida, porque o evangelho é assim, é isso. É compartilhamento. É compartilhar, é falar, é anunciar. É a maior missão. E nós vemos aqui, gente, um exemplo prático disso. 4 evangelhos. 4 homens foram inspirados para falar a história de Jesus. Cada um no seu tempo, em data diferente, em lugar diferente. Eles não combinaram o que falar sobre Jesus. Eles simplesmente falavam. Eles já falavam de boca em boca, eles já falavam nas reuniões, eles já falavam das maneiras que eles tinham para falar, com os recursos que eles tinham para falar. E agora eles deixaram por registrados. Eles começaram a escrever cartas, porque as cartas foram muito mais longe, e foram tão longe que chegaram até nós hoje. Nós temos hoje uma coisa normal, uma coisa cotidiana, uma coisa talvez comum. Eles não imaginavam o impacto que o seu relato sobre Jesus iria causar no mundo. Mateus não imaginava isso aqui. Ele não sabia, gente, que o impacto, que o relato dele sobre a vida de Jesus, a forma como ele escreveu sobre Jesus, o fato dele, ele destinou o evangelho para os judeus. Ele mostra Jesus nos evangelhos como rei, como Messias. O evangelho escrito por ele apresenta Jesus como o Messias, como o rei, prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. Ele ensina de maneira prática e temática o valor dos fundamentos do cristianismo. Mateus não imaginava o impacto que ele iria causar no mundo por causa dos seus relatos sobre a vida de Jesus. Aqui, Mateus, ele descreve a linhagem de Jesus nos evangelhos. Vou dar um breve resumo do livro de Mateus. Nós vamos pegar várias histórias, não vamos pregar o mês inteiro só sobre Mateus, mas vamos pregar sobre as narrativas de Mateus sobre a vida de Jesus. Mateus, ele descreve a linhagem de Jesus. Você pode pegar no primeiro capítulo, vai dizer, esta é a linhagem de Jesus Cristo. Diz aqui, olha, versículo 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, desde Davi até Abraão. Então ele fala, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, mostrando a linhagem de Jesus, conforme estava escrito no Antigo Testamento pelos profetas, que Jesus, o Messias, viria da linhagem real de Davi. E aí, aqui no nosso estudo sobre o Mateus, vai nos dar um resumo sobre a vida dele da seguinte forma, da seguinte maneira. Ele fala da linhagem de Jesus, do nascimento, do início da vida do Cristo. Nos primeiros capítulos, ele também discorre sobre o ministério de Jesus. As descrições dos ensinamentos de Cristo estão organizadas de forma de discurso, como o Sermão da Montanha, ou seja, o Sermão da Montanha é bem organizadinho aqui por Mateus. Mostra a missão, o propósito dos discípulos, as parábolas, e nos capítulos finais, o Evangelho de Mateus mostra a ressurreição e a grande comissão. A grande comissão é o envio, a responsabilidade que Jesus entregou aos seus discípulos para espalhar o Evangelho para todo mundo. Uma das curiosidades do Evangelho de Mateus é que Mateus, além de chamar Mateus, ele tinha um outro nome, que era o nome de Levi. Mateus era o seu nome grego e Levi era o seu nome hebraico.
E antes de ser discípulo de Jesus Cristo, Mateus, ele era cobrador de impostos. O Evangelho de Mateus é o único que apresenta a história dos magos no nascimento de Jesus. Então, essa é uma das curiosidades do Evangelho de Mateus. Além de ter sido escrito 60 e 70 depois de Cristo, os principais personagens do Evangelho é Jesus, João Batista, Pilatos e os discípulos e fariseus. Nós vamos encontrar muito aqui em Mateus um debate contra um confronto contra os fariseus, aqueles que se diziam ser de Deus, que diziam estar fazendo a vontade de Deus, mas de verdade eles estavam explorando a fé das pessoas. Então, meus queridos irmãos, nós vamos encerrar por aqui hoje e amanhã nós vamos continuar na série Evangelhos, Mateus parte 2, e eu convido você a estar junto comigo e começar a sua leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Eu tenho certeza que nós vamos aprender e vamos crescer muito aprendendo a visão do Senhor Jesus através da vida de Mateus, de Marcos, Lucas e João. O meu desejo é que você cresça no Senhor Jesus, que 2022 para a sua vida seja um ano de crescimento na palavra do Senhor. E não se esqueça do que Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas, e essas águas vivas é a palavra de Deus, que ela se torne uma fonte dentro de você a jorrar para a vida eterna. Ponha em prática, fale com as pessoas à sua volta sobre a palavra de Deus. Leia, aprenda as Escrituras, porque através dessa comunicação do Evangelho do Senhor Jesus, da palavra de Deus, você vai crescendo na fé, vai crescendo na graça, vai crescendo na presença do Senhor Jesus. Nesse momento eu convido você a fazer uma oração comigo. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Jesus, obrigado por entrar 2022. Quem diria que nós chegaríamos a esse ano? Que bom! Nós estamos felizes pela oportunidade de vida que o Senhor nos deu. Eu oro pedindo ao Senhor que neste ano de 2022, nós não sabemos do futuro, sabemos do agora, mas nós queremos consagrar ao Senhor o nosso 2022. Que seja um ano onde nós possamos olhar mais para a Tua Palavra. Que seja um ano onde a gente possa buscar o conhecimento do Senhor com todo o nosso coração. Que se levante uma geração de homens, de mulheres, de jovens, de velhos e crianças que tenham fome e sede, não de pão e nem de água, mas de conhecer a Tua Palavra. Que toda a terra se enche do conhecimento da glória de Deus. Que a terra, que o Brasil, que Minas Gerais, que o centro-oeste de Minas, que Nova Serrana e todas as cidades que estão, Senhor, ao alcance da Mais FM, seja tomada por pessoas que conhecem a Deus. Que nós possamos buscar, desenvolver o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa fé. Porque a fé é algo que a gente precisa, Senhor, se mover para que ela cresça. A Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Foi o Senhor quem criou a fé. É o Senhor que é o consumador da fé. Nos estimule, Senhor, nos incentive, nos dê força, nos dê amor. Enche nosso coração de amor pela Tua Palavra. Que nós possamos fazer a nossa fé crescer, que possamos, Senhor, desenvolver na graça e no conhecimento do Senhor, pois o conhecimento do Senhor está aí para todos nós, a palavra do Senhor está para todos. Todos nós temos acesso às águas, o Senhor faz um convite: quem tem sede, vem, beba, de graça. Você não precisa pagar nada para conhecer mais da palavra do Senhor. Que no nome de Jesus haja esse despertamento espiritual, que haja esse despertamento, que nós possamos, Senhor, ser muito mais amantes da Tua Palavra do que amantes de movimentos, do que amantes e de querermos, Senhor, festas e queremos um monte de coisa, que possamos ser muito mais amantes da Tua Palavra, que o nosso coração palpite, bata, que a gente possa ter suadeira para poder aprender mais da Tua Palavra, que o nosso coração, Senhor, se incline para ouvir a Tua voz, que todas as outras vozes que queiram falar conosco, que as vozes da heresia, que as vozes da mentira, que as vozes do engano, que as vozes das paixões desse mundo, que as vozes de Satanás, que as vozes do nosso eu, do nosso ego, sejam silenciadas, que nós possamos ouvir a Tua voz acima de todas essas vozes, porque o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas não vão dar crédito para a voz do mercenário, elas não vão ouvir o falso pastor. O Senhor é o pastor, nosso pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu peço ao Senhor, Pai, guarde as suas ovelhas.
Senhor, nos coloque no teu aprisco, atrai as tuas ovelhas, aquela que está ferida, que ela venha para ser curada, que ela seja atraída, que ela seja resgatada, que aquela, Senhor, que está querendo se afastar, que está se afastando, que ela seja puxada pelo cajado e volte para ficar junto com as ovelhas. Senhor, que no nome de Jesus a desgarrada volte, que as ovelhas perdidas voltem, que elas sejam resgatadas, que elas sejam atraídas à tua presença, que possamos andar sobre a tua voz e sobre a tua direção nesse ano de 2022. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos guie, Senhor. Não existe lugar melhor do que andar sobre a tua voz, sobre a tua direção. Eu peço que em 2022 os nossos pés se firmem mais, que a nossa vida, Senhor, esteja mais forte, que os nossos corações estejam mais quebrantados e contritos, pois o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Que em 2022 sejamos mais íntimos, que sejamos mais sensíveis, que em 2022 possamos fazer de verdade o que o Senhor nos disse, pregar o evangelho a toda criatura, cumprir o teu chamado, cumprir a tua missão aqui na terra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Que possamos esquecer um pouquinho da gente e lembrar do chamado principal. Olhar para o céu, olhar para ti, olhar para aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor nos confiou. Que possamos viver a missão, cumprir a missão. Porque enquanto nós trabalhamos para o Senhor cuida das nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e amém.